Olá e boas-vindas a quem nos ouve para mais uma imersão profunda. Hoje a nossa missão é explorar um problema que afeta quase todo mundo em algum momento da vida. Aquela barreira invisível, E muitas vezes intransponível, né? exatamente, intransponível. Aquela barreira entre o planejamento perfeito e a execução real. Sabe quando a pessoa passa horas criando a rotina ideal, mas na hora de colocar a mão na massa, o castelo de cartas simplesmente. Ele desmorona por completo. Pois é, desmorona. E o tópico de hoje é exatamente sobre isso, sobre como vencer a procrastinação e retomar o foco, especialmente quando o ato de planejar se torna uma armadilha que paralisa a gente. Com certeza. É uma armadilha muito sedutora. Muito. E para guiar essa discussão, o nosso ponto de partida é um material de uma criadora de conteúdo do YouTube, a Mariana Santos. Ela foca numa visão extremamente realista e estratégica da produtividade. Uma visão bem pé no chão mesmo. Sim, super pé no chão. O objetivo aqui é desvendar a explicação neurocientífica do porquê o ser humano é tão excelente em fazer planos e, tão péssimo em executá-los. E o mais importante, vamos detalhar uma regra prática de 2 minutos que engana o cérebro para entrar em ação. O que é fascinante aqui é notar como a sociedade moderna sofre de uma verdadeira epidemia de excesso de planejamento sem qualquer execução. Existe uma abundância absurda de ferramentas à disposição hoje em dia. Aplicativos para tudo. Sim, aplicativos, metodologias novas, calendários todos sincronizados na nuvem, mas a ação real, aquele movimento que de fato gera impacto, parece cada vez mais escasso nas rotinas diárias das pessoas. Vamos desempacotar isso porque existe um ciclo vicioso aí, que é assustadoramente comum. Tipo assim, a pessoa senta na frente do computador, abre todos os aplicativos de organização possíveis e imagináveis, compra aqueles planners físicos maravilhosos. Aqueles caríssimos e coloridos. Isso. Cria planilhas super complexas, desenha rastreadores de hábitos e, de repente, passou o domingo inteiro desenhando a semana perfeita. E o mais louco é que existe até uma sensação de dever cumprido nisso, não é? Tem sim. Esse ciclo é sustentado por uma ilusão muito forte. O simples ato de planejar libera uma pequena dose de recompensa no cérebro. Uma falsa sensação de produtividade. Exato. Dá a falsa sensação de que algo já foi efetivamente realizado. Só que quando chega a segunda-feira, a procrastinação domina absolutamente tudo. E o que vem na sequência é o pior sentimento de todos: a culpa. Movida pela culpa de não ter feito nada do que estava naquele papel lindo, o que a pessoa decide fazer. Ela planeja mais. Ela decide planejar ainda mais, na esperança de que um sistema de organização ainda mais complexo resolva o problema da inércia. É um ciclo sem fim de muito planejamento, muita expectativa e, assim, quase nenhuma ação prática. E o erro fundamental, ao contrário do que o senso comum costuma pregar por aí, não reside na falta de motivação ou numa suposta ausência de força de vontade. Não é preguiça, então? Não. A vontade de mudar de vida e de ser produtivo, na maioria das vezes, é muito genuína nas pessoas. O problema real está no peso cognitivo que o cérebro atribui a uma determinada tarefa. Como assim, peso cognitivo? É que quando alguém olha para um planejamento gigante e detalhado, o cérebro não enxerga uma listinha de atividades mundanas. Ele enxerga uma dificuldade intransponível, um obstáculo monumental que vai drenar toda a energia disponível. É impressionante como coisas minúsculas ganham uma proporção irreal na nossa cabeça. Atividades muito simples, tipo ler por 30 minutos, ou sentar para focar nos estudos, ficar um tempo longe do celular, até mesmo o ato de levantar e se arrumar de manhã. Ficam parecendo missões impossíveis. Sim, passam a ser vistas como montanhas impossíveis de escalar. E aqui vale trazer um detalhe muito humano relatado pela criadora do vídeo. Uma história da infância dela sobre ir ao médico tirar sangue. Essa analogia é fantástica. É muito boa, porque o exame em si dura uma fração de segundos. A agulha entra, o sangue sai e acabou. Mas ela relata que passava as 2 semanas anteriores inteiras sofrendo por antecipação. O nível de estresse ia lá no teto. E na hora H, a dor física real era mínima. Quase insignificante se comparada a todo aquele terror imaginário que ela criou, né? Totalmente insignificante.
O cérebro humano tem essa capacidade extraordinária de projetar o futuro, o que, historicamente, foi ótimo para a nossa sobrevivência evolutiva. Prever perigos nos manteve vivos. Mas na vida moderna isso atrapalha. Exatamente. No contexto da produtividade moderna, nós usamos essa mesma capacidade para criar um sofrimento totalmente desnecessário. O cérebro sofre muito mais simulando cenários catastróficos e prevendo o cansaço futuro do que efetivamente agindo no presente. A gente gasta energia só imaginando o cansaço. Gasta-se uma quantidade imensa de energia vital. Recursos cognitivos e emocionais inteiros apenas tentando antecipar o desconforto de uma tarefa. E quando a tarefa finalmente é executada, percebe-se que ela não exigia nenhum décimo daquela energia gasta na preocupação. E isso nos leva a uma grande verdade sobre o comportamento humano. A parte mais difícil de manter um hábito nunca é realizá-lo. A parte mais difícil é começá-lo. É dar o primeiro passo. O vídeo traz um exemplo de uma tarefa que a pessoa ficou adiando por meses a fio. Foram meses jogando um projeto de um dia para o outro. E quando a situação chegou a um limite e ela finalmente decidiu executar aquilo, sabe em quanto tempo tudo foi concluído? Em menos de 30 minutos. Em menos de 30 minutos. E a sensação relatada depois não foi de comemoração, de uhul, consegui, foi de vergonha. Aquele constrangimento de perceber a simplicidade de algo que causou tanta paralisia e peso mental por tanto tempo. É o verdadeiro custo emocional da procrastinação. A dor da antecipação sempre supera a dificuldade da execução. O que nos traz naturalmente a necessidade de desarmar esse mecanismo. Como a gente dribla essa resistência que nós mesmos criamos na nossa cabeça? A resposta está em reduzir o atrito inicial de uma forma tão drástica, mas tão drástica, que se torne intelectualmente impossível dizer não para a tarefa. E para isso, o material propõe uma metodologia de 4 passos ancorada na regra dos 2 minutos. Vamos falar sobre esses passos. O passo 1 é bem direto, mas exige bastante honestidade da pessoa. É escolher aquilo que está travado. Isolar o problema. Isso. Nós precisamos isolar o problema antes de tentar resolver a vida inteira de uma vez numa segunda-feira de manhã. Precisamente. O primeiro passo é isolar a variável. Pegar aquela tarefa específica que vem sendo procrastinada há tempos e que carrega um grande peso emocional. Pode ser aquele projeto antigo de estudar um idioma que está na lista de resoluções de ano novo há 5 anos. Ou uma ideia de negócio que já foi paralisada. Quando nós tentamos consertar a rotina inteira, a alimentação, os exercícios e o trabalho, tudo ao mesmo tempo, o cérebro entra em colapso. O foco inicial deve ser em uma única coisa que representa essa grande trava. E aí entramos no passo 2, que é definir um começo inevitável. E aqui a abordagem muda tudo, porque a forma como nós descrevemos a tarefa para nós mesmos dita o nível de resistência que vamos enfrentar. A semântica importa muito. Muito. A ideia é parar de jogar o hábito de forma genérica no papel. Se a pessoa escreve apenas treinar no papel, o cérebro imediatamente pensa no suor, no cansaço, no trajeto até a academia, em todo o desconforto envolvido. A resistência vai lá para cima. Vai para as alturas. A substituição brilhante que a fonte propõe é escrever apenas o seguinte: fazer o pré-treino e vestir a roupa de academia. É muito mais leve. O nível de exigência cai drasticamente com essa simples mudança de perspectiva. E tem mais exemplos, né? Tem. Se a meta ampla é ler um livro por semana, o cérebro calcula o tempo total e desiste na hora. Mas se a anotação no papel for abrir o livro e ler por 5 minutos, a carga cognitiva simplesmente desaparece. É quase ridículo de tão simples. E é por isso que funciona. Ao invés de colocar na lista arrumar a casa inteira, que já dá vontade de voltar a dormir só de pensar nisso, Só de falar já cansa. né? A instrução deve ser pegar um saco de lixo e separar algumas coisas para doação. Só isso. Ao invés do aterrorizante resolver a vida financeira, o plano deve ser apenas abrir o aplicativo do banco e olhar o saldo. É perfeito.
O cérebro enxerga resolver a vida financeira como um problema de múltiplas variáveis, cheio de decisões complexas que geram ansiedade. Mas abrir um aplicativo é uma ação motora única, super simples, que não gera medo nenhum. E vale fazer uma contextualização importante aqui, já que estamos no início do ano de 2026. Uma época excelente para falar de planejamento. Exato. A regra se aplica perfeitamente ao temido planejamento anual. Muita gente ainda está procrastinando a definição das metas de 2026 porque acha que precisa de um retiro espiritual de 3 dias para fazer isso. Que precisa isolar um final de semana inteiro. Olha, mas aplicando essa quebra de tarefas que a gente acabou de falar, o planejamento do ano inteiro pode ser iniciado e concluído em menos de 1 hora. Simplificar o primeiro passo tem um efeito cascata que destrava processos enormes. E é justamente essa simplificação inicial que torna o passo 3 possível na prática. O passo 3, que é o que chamamos de trava de tempo, que na verdade é um truque mental fantástico. A regra de ouro sussurrada para o próprio cérebro é a seguinte: eu só preciso fazer essa atividade por 2 minutos. E acabou. Se conectarmos isso a um contexto maior, a neurociência por trás dessa trava de tempo revela como o nosso cérebro transita entre estados de inércia e foco. O simples ato de iniciar uma tarefa, mesmo sob o pretexto seguro de que vai durar apenas 120 segundos, ativa regiões cognitivas específicas ligadas à execução daquela ação. Ele acorda a parte do cérebro que faz a coisa acontecer. Exatamente. E uma vez que o corpo e a mente dão esse pequeno primeiro passo, o estado de flow, aquele fluxo contínuo de imersão e trabalho, passa a acontecer naturalmente. A barreira da entrada foi completamente removida. E tem um ponto crucial sobre essa trava de tempo. A regra não é sobre mentir para si mesmo. Não é dizer que vai fazer por 2 minutos já sabendo lá no fundo que vai se obrigar a ficar 3 horas sofrendo em cima do livro. A permissão para parar tem que ser real. Tem que ser 100% real. Se após os 2 minutos iniciais a pessoa realmente quiser fechar o livro ou tirar a roupa de academia e deitar no sofá, tá tudo bem. Não há punição. Essa permissão autêntica para parar é o que de fato neutraliza a ansiedade. E mesmo que a pessoa pare no segundo minuto, há uma mudança fundamental acontecendo nos bastidores da mente dela. Que mudança seria essa? O simples ato de ter começado treinou a via neural a dar o primeiro passo. A constância dessa pequena ação forja, ao longo do tempo, uma nova identidade. A pessoa deixa de se enxergar como um procrastinador crônico e começa a internalizar a identidade de um executor. Alguém que faz acontecer, nem que seja por 2 minutos diários. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Nós chegamos ao passo 4, que é a modelagem do ambiente. E nós precisamos ser muito claros com quem nos ouve. Dependor de força de vontade é a pior estratégia de produtividade que existe. É uma estratégia fadada ao fracasso. Fadada ao fracasso total. A força de vontade é um recurso limitado. Ela se esgota ao longo do dia com as microdecisões que tomamos. Se você vai tomar café ou chá, que roupa vai vestir, qual e-mail vai responder primeiro, tudo isso gasta força de vontade. Mas o ambiente físico não. O ambiente fica lá, intacto. Ele fica lá estático, influenciando o nosso cérebro silenciosamente, quer a gente queira ou não. Sem dúvida nenhuma. A premissa da modelagem do ambiente é que nós respondemos aos estímulos visuais e físicos ao nosso redor muito mais do que a nossa determinação interna. O design do espaço dita a ação. O objetivo é desenhar o espaço ao redor para que o comportamento positivo seja a escolha mais óbvia e com menor atrito imaginável, enquanto o comportamento negativo exige um esforço enorme para ser realizado. Nós temos exemplos muito práticos disso no material de hoje. Se a meta da pessoa é ler antes de dormir, o livro não pode estar guardado numa gaveta ou lá na estante do escritório. Ele precisa estar em cima do travesseiro. Exatamente. Se a meta é trabalhar num projeto importante pela manhã, a aba do documento já tem que estar aberta no computador na noite anterior, a roupa do treino precisa estar visível e estendida na cadeira. Facilitar o bom hábito. E o inverso também é super essencial. Dificultar o mau hábito. Tirar os aplicativos de redes sociais da tela inicial do celular
ou até deslogar das contas para que seja necessário digitar a senha toda vez que quiser entrar. E a criadora do vídeo compartilhou a própria rotina como um exemplo prático brilhante disso. Ela conta que estava gravando aquele material às 18h18. Uma precisão bem grande. Sim. E por que a precisão? Porque a rotina ambiental dela já dita os próximos passos do dia. A área de trabalho dela seria limpa imediatamente após a gravação. A roupa de treino do dia seguinte já seria separada. E o frango desfiado das refeições da semana já seria preparado à noite. Tudo no piloto automático. Quando a manhã seguinte chegar, ela não vai precisar tomar nenhuma decisão difícil. O ambiente já decidiu tudo por ela. E entender a mecânica neurológica por trás dessa regra dos 2 minutos e da preparação do ambiente muda completamente a forma como lidamos com a rotina. O material base apresenta 3 bases fundamentais que explicam por que isso funciona tão bem sem depender daquelas frases motivacionais vazias. A primeira dessas bases, e talvez a mais crucial, é a redução de ameaça. Eu acho esse conceito de redução de ameaça absolutamente libertador, porque o nosso cérebro reage a um relatório de trabalho atrasado do mesmo exato jeito que os nossos ancestrais reagiam a um predador na savana. A resposta biológica é a mesma. É a mesma. Quando nos deparamos com tarefas grandes demais, a amígdala cerebral, que é o nosso centro de processamento de medo e de respostas emocionais, dispara um alarme altíssimo. Ela lê aquele planejamento gigantesco como uma situação de alto custo energético, de alto risco para a sobrevivência. A resposta imediata do corpo é um instinto de fuga, lutar ou fugir. E a gente quase sempre escolhe fugir. E a fuga moderna é abrir o celular e rolar o feed infinitamente. Mas quando reduzimos a tarefa a meros 2 minutos, a amígdala não entra em alerta. A tarefa não é registrada como um risco real. A ameaça é neutralizada. É o cérebro interpretando a segurança da situação. Ele pensa, ok, 2 minutos, eu consigo fazer sem morrer de exaustão. A segunda base é a pura aplicação da inércia comportamental. A física clássica aplicada à rotina. O princípio básico lá da física de que um corpo em repouso tende a permanecer em repouso e um corpo em movimento tende a continuar em movimento. Se o dia de alguém começa com inércia prolongada, ficando na cama, adiando o alarme várias vezes, o estado natural do organismo será continuar nesse estado de baixa energia. O atrito para sair dessa estagnação se torna gigantesco. Fica pesado levantar. Mas a mágica acontece quando criamos pequenas faíscas de movimento pelo ambiente. Aquela ação de levantar de uma vez da cama, se arrumar a cama logo em seguida, tomar um café da manhã minimamente decente ou fazer um bloco de foco no trabalho de 5 minutos, tudo isso quebra a estagnação inicial. E gera o que podemos chamar de um vício em ação. Um vício em ação totalmente positivo para o resto do dia. O que nos conduz organicamente à terceira base neurológica, que é a recompensa do progresso. Concluir esses pequenos passos, mesmo que sejam apenas os 2 minutos de leitura ou o simples ato de abrir o aplicativo do banco, sinaliza para o cérebro que um ciclo foi fechado com sucesso. O que gera uma liberação natural de dopamina, o nosso neurotransmissor ligado à recompensa, à satisfação e à antecipação do prazer. E o cérebro é viciado nessa dopamina natural ligada ao progresso, né? Ele recebe essa pequena dose por ter completado a mini-tarefa e, de forma automática, ele pede mais. Ele quer continuar na atividade. Exato, ele quer continuar lendo, quer continuar trabalhando, quer ir para a academia. Essa química natural é o que transforma alguém que estava paralisado numa verdadeira máquina de execução. Isso levanta uma questão importante sobre os limites dessa estratégia toda. Porque nós não vivemos num laboratório perfeitamente controlado. A realidade sempre tem as suas armadilhas escondidas. E o grande erro que faz todo esse método desmoronar é a pessoa achar que a regra dos 2 minutos vai fazer o trabalho duro por ela. Ela não faz o trabalho. Não faz. Ela apenas diminui a resistência inicial. Vai chegar um momento em que a manutenção da constância vai exigir que a pessoa continue a tarefa mesmo quando o pico de motivação acabar. E aí entra o grande vilão moderno dessa história, a dopamina artificial. Hoje nós vivemos em um ambiente de hiperestimulação crônica.
O impulso de checar notificações a cada instante, de pular de um vídeo curto para outro, inunda o nosso cérebro com uma dopamina barata e sem nenhum esforço. É um banho de dopamina grátis. Quando o cérebro se acostuma com essa recompensa instantânea de alto nível o tempo todo, qualquer tarefa que exija foco prolongado, como ler, estudar ou sentar para planejar o ano de 2026, parece insuportavelmente entediante. Mesmo que a pessoa já tenha superado a barreira dos 2 minutos iniciais. A dopamina fácil destrói a capacidade de sustentar o flow da atividade. E aqui entra o embate clássico que a fonte traz entre a realidade e a utopia. É fundamental internalizar que não existe uma vida utópica de produtividade perfeita. A gente precisa parar com essa ilusão. Não existe aquele cenário de comercial de margarina onde a ansiedade é zero. Onde a pessoa acorda 100% disposta todos os dias com uma calma inabalável. Isso não existe. A vida real acontece no meio do caos, das contas para pagar, do ônibus atrasado, dos imprevistos. A verdadeira constância não é agir na ausência de problemas, é agir apesar deles. Tem uma frase do material analisado que é um verdadeiro mantra sobre isso. Ela diz que as emoções e o desânimo são passageiros, mas o resultado do hábito fica na sua vida. É poderosa. O desânimo de treinar hoje vai passar em algumas horas, mas o benefício na saúde cardiovascular se acumula. A preguiça de estudar vai embora, mas o conhecimento que foi absorvido fica lá para sempre. E para manter esse ciclo de resultados positivos no meio do caos diário, é preciso encontrar o que chamamos de ponto de equilíbrio do desafio. Que seria o que exatamente? Nós já estabelecemos que desafios extremos e inatingíveis ativam a amígdala e travam a execução pelo medo, certo? Certo. No entanto, o extremo oposto também é altamente prejudicial. Desafios que são excessivamente fáceis, que não progridem com o tempo, geram estagnação e geram muito tédio. O cérebro perde o interesse rápido e a motivação decai. Então tem que ter um balanço. É imperativo calibrar o nível de dificuldade, mantendo a tarefa numa zona intermediária onde ela não assusta, mas exige um mínimo de empenho e de foco para manter a mente engajada no progresso. Então, o que tudo isso significa no final das contas? Nós passamos aqui pelo paradoxo do planejamento, desbravamos as reações neurológicas de medo e recompensa e vimos como modelar o nosso ambiente para evitar a dependência dessa força de vontade que acaba tão rápido. Vimos que a preparação é a chave. Sim, o grande resumo de tudo isso é, na verdade, uma mensagem de libertação para as pessoas. A mente humana não precisa de uma coragem épica todos os dias de manhã para realizar grandes feitos. Ela precisa apenas do empurrão inicial correto. Diminuir o atrito brutalmente para que o primeiro passo caiba em meros 2 minutos. E usar a energia do dia anterior para preparar o ambiente físico. Esses são os verdadeiros atalhos, reais e práticos, para aprender, trabalhar e viver com muito mais fluidez. E a aplicação disso na rotina de quem nos escuta deve ser imediata. Sem esperar a próxima segunda-feira. Exato. Quem nos ouve não precisa tentar ser a pessoa mais disciplinada do mundo 24 horas por dia. Ninguém precisa sentar hoje e prometer ler de forma ininterrupta por horas a fio para construir o hábito da leitura. A vitória real de hoje é simplesmente focar em abrir o livro e ler 2 parágrafos. A disciplina massiva não se constrói com grandes saltos de uma vez só. Não mesmo. Ela começa na decisão microscópica de não apertar o botão de soneca do alarme pela manhã. É nessas pequenas margens de vitória de 2 minutos que o jogo da vida real é ganho ou perdido todos os dias. E a partir de tudo que foi discutido nessa imersão profunda hoje, eu gostaria de deixar um pensamento provocativo final para a reflexão de cada um. Diga lá. Nós analisamos meticulosamente o quão maleável é o cérebro humano diante da organização do espaço físico e como nós podemos usar gatilhos visuais, como a roupa estendida na cadeira para iniciar bons hábitos em apenas 2 minutos, o cérebro se molda ao design do ambiente. Perfeito. E qual é a provocação? Fica a reflexão para todos nós. Se o espaço físico na nossa casa pode ser intencionalmente desenhado para nos impulsionar para o bem, até que ponto os nossos ambientes digitais não estão fazendo exatamente a mesma coisa, só que contra nós? Uau!
Até que ponto os feeds infinitos, o design das telas iniciais e os algoritmos dos aplicativos que consumimos diariamente já foram secreta e brilhantemente desenhados por terceiros para usar essa exata mesma regra dos 2 minutos de forma reversa, projetados com zero atrito para nos prender em ciclos de consumo e hábitos que nós definitivamente não escolhemos iniciar. Nossa, é uma perspectiva que vira completamente a mesa de toda a discussão de hoje. Nos faz olhar para o celular que está na nossa mão agora de um jeito totalmente diferente. Não mais como uma ferramenta neutra, mas como um ambiente que já foi preparado meticulosamente para nos dominar sem nenhum atrito. Um ambiente desenhado para viciar a amígdala. Fica esse questionamento enorme para cada pessoa refletir e tentar observar no próprio dia a dia. E com esse ponto de vista poderoso, nós encerramos a análise de hoje. É fundamental continuar questionando o ambiente ao redor, assumir o controle na hora de moldar os próprios espaços, sejam físicos ou digitais, e principalmente continuar dando o primeiro passo, mesmo que pareça pequeno, mesmo que dure apenas 2 minutos da sua vida. Muito obrigada pela companhia em mais essa jornada de aprendizado e até a próxima análise aprofundada.